Muito bem, boa noite a todos. Vamos iniciar hoje, dia 27 de maio, às 19h02, o segundo seminário do projeto Seminários Virtuais da Licenciatura em Física do Cefet Rio. Eu sou o professor Daniel Mischa, professor de Física do Cefet Campus Petrópolis, e hoje teremos a apresentação do nosso ex-aluno, egresso do curso de Licenciatura em Física, e hoje doutorando, vou falar um pouco mais sobre o apresentador daqui a pouco, o Karel Pontes Leal. Pois bem, para quem está chegando agora, esses seminários vão ocorrer todas as quartas-feiras, às 19 horas. Então, marquem na agenda de vocês aí, se vocês curtirem. Os próximos temas, título, resumo, apresentadores, estão todos divulgados na minha página de internet. Esse projeto, então, tem uma página de internet. Daqui a pouco eu vou colocar ali nos comentários o link para vocês acessarem. Bom, já temos aí 28 pessoas presentes. Eu vou pedir para aqueles alunos, professores, e, enfim, se identificarem ali no bate-papo da seguinte forma. Aqueles alunos que se interessarem, por exemplo, em ter um certificado dessa palestra depois, e aqui por enquanto eu não estou prometendo nada, porque nós ainda estamos averiguando a possibilidade disso acontecer, eu peço que se identifiquem ali no bate-papo, colocando nome, e-mail, e naturalmente fazendo isso vocês vão estar demonstrando interesse em ter o certificado depois. Eu vou recolher essas informações e no futuro vou dar essa resposta se a gente vai conseguir esse certificado ou não. Vou pedir também para o pessoal que é de outro campus, pessoas que vieram através da divulgação nos jornais, que não são do Cefet necessariamente. Primeiro, bem-vindo a todos, né? Eu espero que todos estejam bem, com saúde, seguros em casa. E eu peço para se identificarem também aqui no bate-papo, só para a gente ter uma noção depois de estatística, quem está aparecendo, onde a gente precisa reforçar a divulgação e tudo mais. Bom, então, com isso eu termino as palavras introdutórias. Eu vou apresentar agora o nosso apresentador. Então, Karel Pontes Leal, com muito orgulho, né? Ele foi nosso aluno aqui no campus Petrópolis do Cefet, cursou licenciatura em Física de 2010 a 2014. Eu tive o prazer de ser professor dele em algumas ocasiões. Logo em seguida, o Karel foi fazer mestrado em Ensino de Ciências, lá na USP, em São Paulo. Terminou seu mestrado em 2017 e ingressou no doutorado no ano passado. Então, o Karel atualmente é aluno de doutorado do programa de ensino de ciências na mesma universidade, né, na USP, lá em São Paulo. E ele vai falar um pouco para a gente sobre natureza da ciência e episódios da história da radioatividade. Então eu vou passar a palavra para o Karel, já agradecendo de antemão o aceite ao convite, mais uma vez agradecendo a todos a presença. Bom, gente, primeiramente eu gostaria sempre de agradecer as pessoas do Cefet que sempre me recebem bem, sempre fui muito bem recebido, tanto como estudante como professor aí nos tantos anos que eu já passei aí, né, com tantas pessoas legais que passaram por aí comigo. Enfim, agradecer o convite, né, de novo, e, bom, dizer que é importante sempre, né, a gente ter esse tipo de discussão, né, essa abertura em momentos tão difíceis como a gente está vivendo, de reclusão, né, de, enfim, vários problemas de diversas esferas. E aí eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre um pouco do pouco, né, sobre a minha pesquisa de doutorado, que ainda não está nem na metade, né, então, em alguns momentos eu vou comentar algumas coisas que estão faltando e que eu pretendo fazer ao longo dos próximos anos de pesquisa que eu tenho. E aí o nome do seminário que vocês pediram para eu fazer, né, para eu montar agora, eu chamei de A Natureza da Ciência e Episódios da História da Radioatividade.
E aí, né, a ideia é primeiro a gente falar do que eu entendo como natureza da ciência e depois eu falo dos episódios, né, até para fazer jus ao título. E aí, antes de falar da natureza da ciência, eu imaginei que seria interessante a gente tentar definir, né, o que é ciência, né? Então, é um trabalho muito árduo e claramente não dá para agradar todo mundo em relação a isso, né? A ciência é uma coisa muito complexa para se definir em, sei lá, pelo menos até 3.000 anos aí, quase que a gente já está vivendo disso, né? Mas, enfim, né, a título de exercício, vamos pensar que a gente pode definir essa ciência como o estudo das informações que a natureza disponibiliza para nós, né? E aí, sendo isso, né, sendo isso uma afirmação verdadeira, né, a gente tem algumas dificuldades ao longo dos séculos, né, inclusive hoje em dia, no desenvolvimento da ciência, né? Por quê? E essas dificuldades são porque os dados, né, entre outros, porque os dados são diferentes para cada pessoa, né? Não necessariamente para cada uma das pessoas, mas ela, esses dados eles são diferentes dependendo do momento em que a gente esteja observando, né, de onde a gente esteja observando, enfim. E por conta disso também, as metodologias que a gente teve para estudar a natureza, né, para estudar essas informações que a natureza traz para a gente, essas metodologias elas são diversificadas ao longo dos anos, né? Então, antes se tinha um viés com mais valor para uma experimentação, anteriormente a isso talvez não, enfim, essas coisas elas vão mudando ao longo do tempo e as formas como se vai fazendo ciência se vai modificando mesmo, né? E aí, por conta de toda essa mudança, de todas essas características diferentes, todas essas formas diferentes de evoluir, né, de lidar com todos os percalços que a nossa sociedade impõe, a ciência é um empreendimento humano que é fantástico, né? Humano e fantástico ao mesmo tempo. E por que é fantástico, né? Porque a gente passa por muita coisa, né? E a ciência sempre se adequa, sempre vai se modificando para tentar responder as perguntas que são importantes a cada momento, né? E eu acho que eu quis dizer o fantástico, né? Normalmente a gente não fala muito de adjetivos quando a gente fala de pesquisa, mas em um momento em que a gente tem um negacionismo da ciência, eu acho que sempre faz sentido defendê-la da melhor forma possível. E aí fica aí um início de defesa, né? E aí você pode estar se perguntando, né? Poxa, mas esse cara aí chegou e está falando que a natureza apresenta informações diferentes para cada pessoas? Como assim, né? A Lua é a Lua, o Sol é o Sol, né? A Terra é a Terra, a gravidade é a gravidade, enfim. E aí eu vou tentar trazer 3 exemplos, né? Depois, no final, vocês discutem, né? A gente discute se faz sentido. E aí, a primeira coisa é imaginar o seguinte: 2 pessoas querem observar o céu noturno, né? Para fazer, nos dias de hoje, na mesma cidade. Por que na mesma cidade é importante, né? Porque eu estou aqui em Correios, no centro de Petrópolis, e a pessoa que está no centro não vamos ver praticamente o mesmo céu, né? As mesmas estrelas e tudo mais. Mas aí, nesse caso, a gente pensa o seguinte: uma pessoa está num bairro arborizado e outra está num bairro próximo a um parque industrial. E a pergunta é a seguinte: será que elas vão ter a mesma capacidade de observação? Né? Então, será que elas, né, com os mesmos equipamentos, né, ou a olho nu, enfim, será que elas vão realmente observar a mesma coisa, vão ter a mesma capacidade? Então, esse é um dos exemplos. Agora, imaginamos que esteja no mesmo bairro, no mesmo prédio, né, em uma cidade, e esse prédio tenha 20 andares. E uma pessoa esteja morando no térreo e olhe para o céu da sua janela. A outra pessoa, tem a oportunidade de morar em uma cobertura e vai conseguir enxergar o céu de uma forma diferente, né? Tá certo que as 2 imagens que eu coloquei aí talvez não retratem bem, né, pelo menos o térreo, né, porque é um lugar ímpar, né, esse daí,
Mas, enfim, a ideia de ilustrar é justamente essa, né? Em um caso, a gente vai ter uma poluição visual muito maior do que a outra, e possivelmente a observação não vai ter a mesma capacidade para os dois, né? E o terceiro caso, né, imaginar que essas duas pessoas estão na beira de uma praia, né, com céu limpo, sem chuva, sem nada, e aí elas vão observar as crateras da Lua. Só que uma dispõe de uma luneta e a outra observa a olho nu, né? Então, a gente possivelmente vai ter diferença, né, diretamente na forma, com os detalhes que essas pessoas vão conseguir observar a Lua, né? E isso tudo faz diferença, porque no final das contas, né, em nenhum dos casos que eu citei, a luz das estrelas, né, ou as próprias estrelas vão deixar de funcionar da forma como elas funcionam, e as crateras da Lua também não vão mudar, não vão ser... Mesmo assim, né, nesses três casos que eu tentei ilustrar, os fatores geográficos, econômicos e tecnológicos influenciarão nessas observações dessas duas pessoas que estejam curiosas em observar o céu noturno. E aí, é por conta disso que eu tento definir, né, definir não, mas explicar um pouco sobre o que é essa área que a gente chama de natureza da ciência, que é justamente de discutir, né, esses aspectos, todas essas coisas que influenciam a ciência interna e externamente. E o que é interno e o que é externo, né? Por exemplo, o interno são as questões relacionadas à técnica ali, né, aos experimentos, a forma como uma pessoa enxerga um determinado dado, a forma de escolher os dados para se trabalhar, para se fazer uma publicação, e a parte externa as ideias, né, externas, digamos, a um laboratório, né, enfim, as partes econômicas, de gênero, as partes políticas, né, que todas influenciam bastante o desenvolvimento da ciência, e isso é uma coisa que a gente vê ao longo de todos os séculos que a gente conhece a filosofia natural e a ciência, né? Bom, então, nesse sentido, é a ideia de que eu gostaria de trazer, de que a natureza da ciência é justamente essa área que tenta estudar esses fatores que influenciam o desenvolvimento da ciência. E aí, por essa quantidade, né, de fatores, por essa diferença, né, por essa multiplicidade de coisas que influenciam na ciência, a gente tem a ideia de que absolutamente ela não pode ser neutra. Ela não é que ela não pode, é que ela não consegue ser neutra, né? Tudo isso fica mais evidente, né? A partir do momento em que a gente tem decisões políticas, questões econômicas, questões comerciais, todas envolvendo a pesquisa em que se faz, a gente percebe que interesses vão estar ligados diretamente à forma como a ciência se dá. E isso faz com que ela não seja neutra, né? Infelizmente. Ou felizmente, né, também. Enfim, não sei se a neutralidade é uma coisa boa. E aí, no ensino de ciências, né, não só de física, tem diferentes formas de lidar com a natureza da ciência, né? Só para citar dois exemplos, tem o CTSA, que na sigla, né, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. E aí um exemplo, eu não sei se outros estudantes passaram por isso, mas a professora Marcília, que é aí também do Cefet, né, enquanto eu estava na graduação, ela apresentou ela fez uma aula, né, na disciplina de prática de ensino de eletromagnetismo sobre, até um pouco contemporâneo, né, um pouco de alguns anos atrás, mas ainda assim é contemporâneo, né, sobre a usina de Belo Monte, né, e aí ela trouxe notícias de jornais, ela trouxe questões técnicas a respeito da produção de energia que seria feita, e, enfim, a área que seria alagada, a quantidade de pessoas que seria afetada por isso, né, a diversidade de natureza que seria sempre para a gente, que seria né, impactada, sempre com o intuito de a gente discutir realmente se todos esses fatores que influenciam valeria a pena a construção da usina naquele momento e naquele local,
né, se não haveria um outro local que seria melhor aproveitável, né? E na história da ciência também é um exemplo, né? E aí, eu não sei se tem alguém aí que chegou a fazer a disciplina de Introdução à Astronomia comigo, né, em alguns dos semestres, e que nela tinha um estudo de caso também sobre o eclipse de 1919, né, que foi muito importante, né, para a corroboração da teoria da relatividade geral de Einstein, e que eu apresentei um texto de uma colega e um colega aí da USP, tratando justamente sobre aspectos da natureza da ciência com ensino por investigação. Então, a parte da história da ciência é basicamente o que eu tenho me especializado ao longo dos anos, né, desde a monografia, e é um pouco sobre, dentro desses aspectos da história da ciência, que eu vou tentar falar um pouco sobre esses episódios da história da radioatividade que eu trouxe para vocês. E aí, né, algumas pessoas, depois que né, saiu a divulgação que eu faria esse seminário, perguntou, né, quais os episódios que eu falaria, né? Aí nessa foto tem 3 que são muito, muito importantes, né? O à esquerda acima, né? É uma foto do período do Césio 137 lá em Goiânia, né? O de baixo é da cidade de Chernobyl e a direita é de uma das bombas, né, atômicas que a gente teve na Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, quer dizer, ou felizmente, né, depois vocês me digam no final se valeu a pena, mas não é nenhum desses casos que eu vou tratar aqui também, não. E o que não tira o valor deles, né, obviamente. Também não é sobre a vida e o desenvolvimento das ideias da radioatividade, né, e aí, só para ilustrar, né, a foto da Marie Curie, acima à direita é o Pierre Curie, e o Becquerel. Peço desculpas a quem saiba falar francês melhor do que eu, mas não sei se é a pronúncia correta, mas são essas 3 pessoas foram vencedoras do primeiro prêmio Nobel, né, que a Marie Curie ganhou, justamente na descrição dos fenômenos da radioatividade. E aí o primeiro episódio que eu vou falar, não sei se vocês já ouviram, né, sobre ele, ele ficou conhecido como das garotas do rádio, né? E aí eu vou contar um pouco dessa história, né, que no final das contas é um pouco não, né, bastante triste, né, catastrófica, mas que no final das contas a gente vai ver que, infelizmente, precisou dela para ter um efeito positivo, né? Essa história começa em 1917, né, em que foi fundada lá em Nova Jersey, uma empresa que pintava os ponteiros do relógio, né, e com o objetivo de esses relógios brilharem no escuro, né, e tem até uma imagem deles e um pequeno recorte de propaganda deles. A empresa, ela foi fundada, né, e alocada numa região em que tinha muitos imigrantes, né, e em geral, né, pelo que a gente conhece da história dos Estados Unidos, os imigrantes, né, tendem a ter uma mão de obra mais barata, né, tendem a não ser tão valorizados em relação às pessoas que nasceram lá. E aí, nessa fábrica, dentre os operários, né, as operárias contavam com as moças justamente para fazer esse trabalho de pintar os pincéis. E aí a ideia de se pegar moças justamente por conta do que se acreditava que elas eram mais caprichosas e terem uma mão um pouco menor, que fazia com que pintar as coisas pequenas faria com que o trabalho fosse melhor feito, né? Além de toda a questão de termos uma mão de obra ainda mais barata do que a dos homens, né? Então, meninas a partir de 14 anos começaram a trabalhar nessa linha de produção aí de pintar os ponteiros. Para elas, no caso, com tamanha dificuldade financeira, né, os pais vindo de outros países e tudo mais, era um orgulho muito grande trabalhar nessa empresa. E além de ter um trabalho, era uma questão de orgulho, também era um orgulho porque elas estavam trabalhando com materiais radioativos. Nessa época,
assim, recém-descoberta, né, a ideia do rádio, em 1917, tem 19 anos, né, de que os primeiros estudos, né, saíram ali em relação à radioatividade, e se tinha a ideia de que esses elementos eles eram miraculosos, né, que eles conseguiam prevenir muitas doenças, curar várias outras, e vários produtos foram lançados nesse período, e posteriormente também, com a ideia de que realmente os elementos radioativos faziam muito bem para a gente. Existiam pesquisas, né, e relatos de que diziam o contrário, né, mais próximo das pessoas que trabalhavam diretamente com isso, mas isso não chegava no balcão das fábricas, né, por vários interesses. Bom, como era novidade, né, e difícil de separar o rádio dos outros elementos, né, dos outros minerais, né, em rochas e tudo mais, 1 grama de rádio tinha um valor de mais de $100.000, né? Tem uma fonte que coloca, né, nos valores atuais, e essa fonte diz que hoje em dia seria coisa de 1 grama valendo $2.200.000, né, aproximadamente. Então, assim, é um valor absurdo e realmente parecia ser incrível trabalhar com uma riqueza dessa, né? A tinta que elas usavam para pintar tinha uma parte muito pequena de rádio, mas, né, e outros metais, outros componentes, e mesmo assim, né, mesmo com a parte pequena, brilhava bastante no escuro. Né? Tem relatos de que essas meninas, né, para impactar, né, os passeios à noite pós-trabalho, passavam, né, essa tinta nas unhas, nos dentes, enfim, no cabelo. Tem relatos de que algumas iam em dias de festa, né, até de vestido longo para a fábrica e jogavam, né, o pó e iam brilhantes assim para as festas e tudo mais, para os salões de dança. Enfim, meio assustador, né, num olhar de hoje em dia. E aí, né, parece que as coisas só vão ficando piores, né? E seu treinamento, para o exercício do trabalho, elas não tinham nenhuma informação a respeito de uma possível periculosidade dessas tintas, né, desses elementos. Justamente, né, porque para os consumidores chegava sempre a ideia de que o material era bom e fazia bem para a saúde. Variava de acordo com a forma com a rapidez com a qual elas trabalhavam. E aí, uma das formas no treinamento se apresentava de agilizar esse processo era de passar o pincel na boca, né, para afinar o traço, né? Não sei se já aconteceu com vocês de estar fazendo algum tipo de pintura e passar o pincel na boca para molhar um pouco, né, e tudo mais, deixar as sardinhas um pouco mais juntas e afinar o traço mesmo. E isso era uma coisa que elas faziam centenas, milhares de vezes por dia na fábrica. Enfim, né, a empresa, né, tamanho a importância que o rádio estava tendo no contexto social, já no primeiro ano, né, em 1917, que foi o último ano da Primeira Guerra Mundial, acho que foi o último, né, ela já fornecia relógios para os soldados, né, para as tropas norte-americanas. E isso, né, foi gerando sucesso e tudo mais. E aí os negócios foram expandindo e vários outros tipos de produtos foram lançados, né, como interruptor de luz, enfim, sapatos, chave, fechadura, né, para a pessoa enxergar no escuro, para não errar a chave. Enfim, esse tipo de produto foi sendo lançado com essa tinta. Além disso, a fábrica passou a vender também a tinta com rádio diretamente para o consumidor, para ele pintar o que ele quisesse que brilhasse no escuro. Bom, algumas dessas mulheres, já nos primeiros anos de trabalho, elas adoeceram, né? E a forma como elas adoeciam nunca tinha sido registrada anteriormente, né? Não se conhecia doenças parecidas com os sintomas que elas estavam tendo. Uma delas foi perdendo seus dentes, né? Com dores muito fortes na mandíbula, e há um relato de que em um determinado momento, um médico retirou um dos ossos da mandíbula dessas moças
com o dedo, né? Sem, assim, de tão fragilizado que estava o osso da mandíbula das pessoas, da moça, né? Em 1925, uma pesquisa mais ampla, né, indicou realmente que esses elementos radioativos eles podiam gerar problemas, né, envenenamento no corpo das pessoas que tratavam com eles. Esse estudo chegou à fábrica, né, a essa fábrica que a gente está discutindo, mas o dono da fábrica, né, o responsável por ela, não acreditou, né, não levou a sério esse tipo de pesquisa. E pediu, né, encomendou uma pesquisa nova, e o resultado da pesquisa que ele encomendou dizia que não havia problema com as tintas com elementos radioativos dentro dela, né? E aí, né, mais uma coisa importante, né, antes essas mortes eram notificadas como sífilis ou envenenamento por outras coisas, né? A questão da sífilis é interessante, né, quer dizer, interessante, né, para a história, né? Que quando questionado sobre possíveis mudanças a respeito da proteção dessas meninas, o chefe da fábrica disse que elas tinham uma vida muito promíscua, né? E aí a questão da sífilis para ele fazia sentido, né? E se elas tinham essa vida, a culpa não era da tinta, a culpa não era de nada, né? Enfim, não era responsável, né, a fábrica pelas enfermidades dessas mulheres. E aí, em 1927, uma delas entrou com um processo na empresa, né? Ela pedia basicamente que as despesas que ela teve com o médico, né, com as enfermidades, fossem pagas pela fábrica. Além disso, o natural pedido, né, de indenização por conta de todos os problemas que ela havia adquirido após trabalhar com esse tipo de material. Outras mulheres, né, no caso, nesse primeiro episódio, né, 4 mulheres também entraram na justiça, e aí, como as questões trabalhistas na época não aconteciam, né, não se tinha uma ideia anterior sobre justamente isso, que isso gerou uma repercussão grande tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Não se tinha uma legislação para falar sobre envenenamento. Já li que se podia pedir indenização sobre isso, mas para questões que levavam envenenamento até 2 anos após trabalhar. Esses sintomas dessas moças apareceram, assim, em média, 5 anos após o uso frequente, né, da tinta, né? E aí, por conta de toda essa repercussão, elas passaram a ser conhecidas como as garotas do rádio. E aí a Marie Curie, né, por conta dessas informações que chegaram lá na Europa, ela foi perguntada sobre o caso. E, naturalmente, ela ficou muito assustada, porque ela sabia dos perigos em que esses materiais traziam, né, para o corpo, e falou que, infelizmente, uma vez no corpo, esses elementos não podiam ser retirados do organismo, né, são metais pesados mesmo. E aí, em 1928, as garotas do rádio, elas venceram a batalha judicial, ganharam $10 mil de indenização e uma pensão anual de $600 até o fim da vida, além do pagamento de todas as despesas médicas. Essa primeira sentença, isso eu já falei, né? Mas infelizmente elas não usufruíram tanto dessa pensão anual, porque até 1935 todas já estavam mortas, né? E, enfim, com problemas horríveis, né? Enfim, não quis colocar fotos diretamente dessas enfermidades, porque, né, a gente, enfim, não quis. E aí, com o conhecimento do caso, né, e isso é aquele ponto positivo dentre todas essas coisas ruins que aconteceram com elas, outras mulheres que trabalhavam nas mesmas condições buscaram seus direitos. E aí, com esses direitos, né, tem um outro grupo de mulheres também que ficou conhecido, que era de uma cidade chamada Ottawa, no estado de Illinois. E aí elas também trabalhavam no mesmo tipo de situação, né, no mesmo tipo de fábrica, com uma tinta muito parecida, porém com uma empresa com outro nome, né?
E aí, a legislação, né, passou a mudar, né, a questão do envenenamento por metais pesados passou a ser uma coisa que a justiça norte-americana passou a levar em consideração, e isso ficou um legado dessas garotas do rádio a respeito de todos os outros operários que foram, né, prejudicados por conta de elementos radioativos. Essa daí é uma imagem da fábrica, né, justamente lá em Nova Jersey, de uma das meninas pintando uns relógios. Aí, esses recortes de jornais já são das meninas lá de Illinois, né? Ela, né, nessa foto à esquerda, a moça está já bastante enferma e está segurando um pincel, mostrando para a reportagem como ela fazia isso, né? E aí tem um escrito, né? Eu fiz isso milhares de vezes, né? Além da manchete, né? Que todas essas são imagens bem fortes, né? E não são as mais fortes que se tinha. E essas meninas entraram na história pelo sacrifício que elas fizeram, não por conta de si, mas por conta de uma necessidade de consumo e de novidade, né, que é um pouco desenfreada. Essa é uma foto delas, né, das primeiras meninas do rádio, e, enfim, infelizmente é uma história que a gente discute, né, que serviu de aprendizado também ao longo do tempo, a gente compreender um pouco mais sobre como questões mercadológicas podem influenciar diretamente na forma como a gente vive. O outro episódio que eu trouxe para vocês é da marca de cosméticos, Torradia, né? Eu vou contar um pouco dessa história, né? Dessa marca, a partir de algumas das propagandas dela, né? As propagandas elas ficaram bem famosas, né? Quer dizer, bem famosas é um pouco relativo, né? Mas eu vi em vários lugares antes de começar a pesquisar sobre elas. Bom, essa empresa ela foi fundada em 1930 em Paris, né? Isso aí é só uma imagem de ilustração, né? A respeito do nome dela, dizendo que ela vende produtos de beleza, né? Com princípios ativos de tório e rádio. Mas, enfim, essa empresa vendia cosméticos com esses sais radioativos, né? E aí eu escolhi 3 propagandas com alguns detalhes que contam, né, e algumas diferenças entre elas que mostram algumas fases do desenvolvimento da empresa. A primeira é essa daí. Não sei se vocês já viram, se vocês já viram, né, ou viram alguma coisa da mesma marca e tudo mais. E aí eu vou chamar a atenção para 3 coisas aqui, né? A primeira é o brilho saindo da embalagem e a mulher brilhando, né? Se vocês, né, observarem aí um pouco da embalagem, vocês vão ver que nem aparece ali ela completamente, né? Porque ela está bastante tomada por um brilho. A mulher, né, ela parece, né, ter a pele o mais liso possível, né? E quanto mais próximo do produto, mais lisa parece a pele dela, né? Ou seja, ela é um modelo a ser seguido, né? Uma outra coisa que chama atenção é o slogan, né? E aí, em francês, né? Peço licença para uma tradução livre. Ela diz que aí as 3 primeiras linhas, né? Creme pó Torradia, embeleza porque cura, né? Isso é bastante interessante, né? Embeleza porque cura. E aí, uma das formas que eu tenho usado para fazer o meu trabalho de pesquisa é a análise do discurso, né? Que é uma metodologia, né? Que ela é muito ampla, né? E é uma coisa que eu não me sinto ainda confortável para versar sobre ela, né? Para dissertar sobre ela de uma forma muito clara. Mas dentro desse slogan, eu chamo aqui um pouco do que eu li sobre o Oswald Ducrot, enfim, e que fala sobre a importância do que não necessariamente está escrito em uma proposição,
né? Então, a gente tem aí a proposição, né, que a gente pode chamar de posto, chamado embeleza porque cura, né? Só que dentro desse posto, ainda é colocado um pressuposto e um subentendido, de acordo com a ideia desse filósofo da linguagem, enfim. E aí, dentro desses pressupostos, a partir do embeleza porque cura, a gente pode levar em consideração duas pressuposições, né? Que é a partir da cura que existe beleza, né? Ou seja, se a pessoa não está curada de uma enfermidade, ela não consegue estar bela, né? Ela não consegue ser bonita. E o outro pressuposto é, se não curar, não embeleza. Então, o subentendido que se coloca aí a partir dessas pressuposições é que justamente essa marca se torna a marca mais importante do que as outras de cosméticos, porque as outras não curam. Então, a partir do momento em que se não curar não embeleza, as outras marcas de cosméticos, elas também não embelezariam, né? Então, é uma forma de se colocar acima das outras a partir desse pequeno slogan. Além disso, coloca que embeleza porque cura a base de tórium e rádium, né? Ou seja, e é uma fórmula de uma pessoa aí que a gente vai discutir depois. A partir do momento em que o autor desse texto, né, ele coloca que é a base de tório e de rádio, ele está transportando um pouco da responsabilidade dessa fórmula desses cosméticos, para as questões científicas, né? Então, ele está chamando nomes científicos para dizer, olha, o produto que eu estou oferecendo para vocês aqui, ele é baseado em questões científicas, e por isso que ele tem um desempenho melhor, né? Um outro momento, né, uma outra forma de trazer a ciência para isso, mesmo que de forma indireta, é que ele coloca que a fórmula dos cosméticos é feita pelo doutor Alfred Curie. Né, eu mostrei a foto do casal Curie, né, da Marie e do Pierre, no início, mas até ler sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar de um Alfred Curie. Na verdade, existiu uma discussão até se realmente esse homem existiu, né, se não seria só uma invenção, né, da pessoa que montou essa fábrica para dizer que tinha algum nome relativo à radioatividade. E aí, né, se chegou à conclusão, né, após estudos, que Alfred Curie realmente existiu, né, mas ele era só um homônimo, ele não tinha nada a ver com a Pierre ou com Marie. E ele assinou a fórmula, mas ele não tinha mais nada relacionado ao desenvolvimento dos produtos, né, ele só deu o nome, né, um royalty de nome, para aparecer na propaganda. E aí, ele era realmente um doutor, né? Ele tinha doutorado, só que não tinha nada a ver com radioatividade a pesquisa dele. O trabalho era sobre uma má formação de bebês que se chama espinha bífida, né? E aí eu coloquei aí um desenhozinho, né? Uma má formação na coluna dessas crianças, e era no que ele era especializado, né? E longe de alguma coisa relacionada à radioatividade ou áreas afins, né? Então, o que mostra que o interesse de se colocar esse nome era uma coisa meramente comercial, para chamar a atenção de especialistas que trabalhavam com radioatividade. A segunda imagem, né, é uma das que mais me chamou a atenção, das que eu já vi dessa marca, e aí o slogan mudou um pouco, né? Agora o slogan é método científico de beleza. Acho que não preciso nem chamar atenção para a forma como está se colocando a ciência nesse caso, né? Se tem a ideia, né, uma ideia fria e tudo mais, que é muito discutida até hoje, sobre a existência de um método científico para qualquer coisa, né? De se a ciência teria uma resposta correta, uma forma correta de se desenvolver para se chegar numa resposta boa, né, numa resposta verdadeira sobre o que a gente está estudando, sobre as informações que a natureza dá para a gente. E aí, quando se coloca, né, que é um método científico de beleza, se tem a ideia de que a melhor forma de se construir
um cosmético, uma forma para levar a beleza, é o método Torradia, né? O método dessa empresa que é científico, que é frio, que é neutro, né? Que é todas essas coisas que dizem sobre um método científico. O brilho central também é uma coisa que me chama bastante atenção nessa imagem, né? Também bastante brilhoso, né? Como na anterior. Mas aí outras coisas me chamaram a atenção. Primeiro, né? Onde é que está o Alfred Curie como autor da fórmula, né? Dos cosméticos, né? Mas isso não interessa. Em um determinado período, né? Mais precisamente em 1936, a legislação na França mudou. E aí não era mais permitido ter materiais radioativos dentro de produtos que não se tinha uma eficácia comprovada por pesquisas de que realmente era bom, né? E então, por conta desse motivo, né, acredito que essa imagem seja de a partir de 1936, em várias anteriores e mais próximas da primeira que eu trouxe, as imagens todas eram assinadas pelo Dr. Alfred Curie. Uma outra coisa que me chama bastante atenção, né, é um legado aí das questões radioativas que tem nessa imagem, é que os círculos concêntricos, né, e também todos esses produtos, né, que estão aparecendo aí de tamanhos diferentes e tudo mais. A primeira vez que eu vi, eu sinceramente pensei que era um modelo assim parecido com o do sistema solar, né, que a gente tem, né, de um sistema solar com o Sol no centro e outros planetas girando e tudo mais. Só que aí, eu, assim, não entendia porque seria necessariamente um Sol, tem as coisas deformadas, as órbitas e tudo mais. E aí eu fui na tabela periódica. Na tabela periódica a gente vê que tanto o tório quanto o rádio, eles têm 7 camadas de elementos, né? E se aí a gente for contar, existem 7 círculos em volta do centro, né? Então, a minha ideia de análise, né, a respeito dessa escolha do autor da coisa, de justamente tentar fazer disso um modelo de um núcleo atômico em que existe o brilho, né, no centro, né, tem essa irradiação e, enfim, e que esses elementos poderiam ser uma forma de irradiação de dentro do núcleo, né? Enfim, é um pouco de viagem, mas dentro da ideia, dentro do que é a marca e dentro de como ela se colocava no mercado, para mim, passou a fazer sentido. A terceira, já me parece, né, por conta dessa primeira coisa que tem aí, me parece justamente que ela foi depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois de 1945. E aí, por que eu digo isso, né? Se a gente perceber, né, e comparar essa imagem com a primeira que eu mostrei, e a gente olhar, né, para a mesma moça, né, e para os mesmos produtos que estão próximos a ela, né, que é o vidro de creme e um negocinho de pasta, enfim, não sei como é que é o nome disso exatamente, a gente vê que o brilho que sai é muito menor, mas muito menor mesmo, né? Agora a gente consegue ver a borda, agora o rosto da moça está muito mais sombreado, enfim, é uma diferença que salta aos olhos. E por que eu digo que isso seria, possivelmente, né, após a Segunda Guerra Mundial? É justamente por causa do seguinte, depois que aconteceram, né, as questões lá de Hiroshima e Nagasaki, né, com as bombas atômicas, o mundo em geral, não só lá no Japão, né, mas o mundo como um todo, ele passou a ver a radioatividade como uma coisa assim, com um pouco de pé atrás, né, com muito mais cautela, e com mais medo também. E a partir desse motivo, se tirou as referências aí, né, isso na minha análise dessas propagandas, né. Então, assim, a diminuição do brilho, né, tira um pouco a ideia de radioatividade, né, de fosforescência do creme, né, e do brilho intrínseco que trazia para as pessoas em volta, né.
E exatamente isso. Bom, e aí essa empresa, né, a gente passou por um momento em que tudo valia no início, né, ali depois de uma legislação mudada na França em 1936, o nome de Alfred Curie saiu das propagandas e, por fim, né, a partir de 1945, é bem provável que eles tenham tirado essas referências da radioatividade das suas publicidades, né? E a empresa, né, como era muito ligada a essas questões, ela mudou de nome algumas vezes, sempre tentando afastar as questões radioativas das suas composições, do seu nome, etc. Ela deixou de existir, né, sob qualquer nome, independentemente das mudanças, no início da década de 60 ainda, já sem utilizar os elementos radioativos em sua composição. Eu ainda, até agora, né, a pesquisa, como eu disse, está em curso ainda, não encontrei nenhum relato de pessoas que disseram, né, ou que apontaram problemas de saúde relacionados a envenenamento por esses produtos dessa marca. Bom, e aí, né, esse foi o final desses dois episódios que eu queria trazer para vocês, e aí eu queria trazer algumas reflexões sobre a pesquisa como um todo e também sobre um pouco do que a gente está vivendo aqui, né, hoje em dia. Não sei se eu estou me alongando muito ou se eu estou falando muito rápido, mas a gente vai ter espaço para discutir, né. A ideia, né, mais central aí, né, desde o início da apresentação, é de que a ciência e a sociedade, elas se influenciam mutuamente, né. Então, a ciência influencia muito a sociedade na forma como a gente vê as coisas, e a sociedade, né, em seus âmbitos político, econômico, comercial, as questões de gênero, enfim, todas elas influenciam a ciência também, né. A cultura de consumo, né, permite que casos como esses ocorram, né. O slide a seguir que eu vou colocar é uma comparação um pouco problemática, e aí eu vou falar por quê. Não, na verdade, não é esse. Eu vou falar depois. A questão de consumo, ela permite que esses casos ocorram, né, de colocar a ciência e a sociedade como os produtos como pautados cientificamente, como a questão da torragem, né. E aí, o que eu ia trazer um exemplo é justamente uma coisa que todo mundo fala o tempo todo, né, que 9 a cada 10 dentistas né, indicam uma determinada pasta de dente, né? E aí coloquei aí slogans, né, de 3 marcas, né, dizendo que é o número 1 de recomendações, de 9 em cada 10 dentistas recomendam, e o mais usado entre os dentistas, e que é uma coisa contraditória, né? Porque, enfim, quem é que está dizendo isso, né? Mas ainda assim se coloca o dentista como uma pessoa especialista na área de pasta de dente, e a palavra dele é importante, né? A palavra deles e delas é importante. Bom, mas, e aí colocando um pouco da minha pesquisa agora, né, orgânica, aqui mesmo eu falando, um dos objetivos é justamente buscar uma forma, né, uma metodologia de levar algumas informações de alguns meios de fazer com que professores na formação de professores, né, professores da escola básica, e outras pessoas que lerem também, que se interessarem, tenham dispositivos, tenham caminhos para alertar, né, a si e aos outros sobre esses produtos que são muito, que usam o nome da ciência, né, que usam fatores científicos não necessariamente comprovados, né, em geral não comprovados, para vender, né, para ganhar alguma vantagem monetária em relação a isso, né? Então, essa é uma das preocupações que a gente está tendo. Ainda não fechamos um caminho, né? Isso não é uma coisa muito simples, aparentemente, mas é um caminho que interessa bastante, né? Porque coisas como essas daí, dessas imagens, elas, assim, são muito complicadas, né?
O que eu ia falar aqui de ser difícil de fazer uma ponte entre elas é que a gente estava falando de questões da década de 1930 e questões da década atual, né? Essa comparação entre períodos históricos é uma coisa muito complicada e difícil de não cair em anacronismos, né? Mas, por exemplo, a ideia de justamente se fazer uma forma, né, de se buscar uma forma de alertar as pessoas sobre isso, né, é que elas entendam um pouco de ciência, né, de como a ciência funciona, para que não se caia em publicidade, né, em questões como essas aí, que prometem fazer uma coisa e não vão fazer, né, ou fazer algum mal, né, enfim, né, são coisas diferentes, questões de produtos e terapias quânticas com as questões dos elementos radioativos, porque a gente sabe, né, que dentro desses materiais quânticos não tem nada de necessariamente científico ali que tem alguma coisa relacionada à física quântica mesmo, né? Então, de a gente não comprar uma coisa pelo nome científico, sendo que não tem nenhum rigor ali a partir da construção desses produtos, né? Então, é uma das preocupações que a gente tem. E, além disso, eu também queria falar um pouco sobre isso, né? É uma coisa que vem bastante nos noticiários, né? Vem bastante no nosso contexto social atualmente, né? É sobre esses remédios que possivelmente curariam, né, do nosso problema da Covid, e que até há pouco tempo atrás não se tinha nenhuma comprovação, nenhum estudo que dizia que valeria a pena usar esses medicamentos a partir mesmo com seus efeitos colaterais, né? Assim, não é um remédio feito agora, né? É um remédio realmente barato e que serve para várias outras doenças e já bastante conhecido, porém, a gente não pode deixar que se coloque um nome, uma pessoa, né, um grupo de pessoas que não tem nenhum tipo de especialização para indicar esse tipo de tratamento, de medicamento para as pessoas, e é um dos cuidados justamente de a gente não cair nesse tipo de discurso, né? Enfim, é uma coisa muito complicada que a gente tem vivido, né? Enfim, e é um pouco disso que eu gostaria de chamar a atenção, né? A ideia final, né, tanto do trabalho quanto do que eu tenho trazido hoje, é que a ideia de natureza da ciência, né, que eu falei lá no início, né, dos aspectos internos e externos, todos eles tudo que eu falei é exemplo do que se trabalha com natureza da ciência, né, tanto nesses casos mais recentes, né, que eu falei muito por alto, só exemplifiquei, quanto nos que eu aprofundei um pouquinho na minha fala, né. Então, tudo isso, a natureza da ciência, ela busca uma forma de analisar, de evidenciar esses aspectos, os interesses por trás de algumas tomadas de decisões, e isso é uma coisa muito importante, não só para a gente aprender um pouco, quanto para tentar ensinar também em múltiplos graus de ensino, né? Já falei isso antes, vou enfatizar, né, que a ciência realmente influencia e ela é influenciada por vários aspectos da sociedade. Isso é uma coisa que a gente tem que quase que tatuar, né? Vou mostrar aqui a tatuagem, mentira, não tenho. Estou fazendo piada para o computador, né? Idiota. Mas, enfim, ela é um fator, é uma área muito importante da nossa sociedade e ela está dentro dela, né? Então, a forma como ela lida com outros âmbitos da nossa vida em geral, ela é importante, ela merece ser analisada e levada a sério também, né? Então, um dos motivos de ter essa pesquisa, né, que eu tenho feito, é justamente de valorizar a importância da ciência e do conhecimento científico na nossa vida, certo? E que, né, aí mais em relação ao final, né, porque sobre história da ciência, infelizmente, não tem como a gente fazer muito, mas tomar muito cuidado com essas soluções que aparecem às vezes para a gente, né, e que se dizem muito, muito potentes e rápidas para resolver os problemas muito sérios que a gente tem. Então, a ideia é essa, né, gente, de falar um pouco sobre a natureza da ciência, apresentar esses recortes, né, que são alguns dos que eu tenho discutido, né, e estudado para minha tese,
e alertar um pouco sobre isso que a gente tem vivido, né, de uso da ciência indiscriminadamente, mau uso da ciência, né, indiscriminadamente para vender, para ganho material, enfim, é uma coisa que é muito problemática. Então, eu agradeço muito a audiência de vocês, né, nossa, tem bastante gente aí que entrou, fico muito feliz novamente e agradeço a oportunidade de ter falado para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Karel. Foi ótimo. Você trouxe diversos assuntos muito relevantes. Esse recorte histórico que pode parecer aí coisa do passado, que ficou para trás e que a sociedade aprendeu com ele, você também conseguiu muito bem contextualizar com os dias de hoje e mostrar que a gente vive situações muito parecidas, né? Em particular ali você trouxe essa coisa da física quântica que tem sido vendido aí, né? E, enfim, noticiado como uma coisa não talvez milagrosa, porque enfim, enfim, tem diversos aspectos, mas como uma coisa, vamos dizer assim, que pode agregar, né, vantagens simplesmente por ser científico. Né? Nenhum desses produtos que colocam quântico ali no slogan diz exatamente o que ele faz, né? Mais ou menos como você falou lá da se bem que na radioatividade você ainda tinha uma correlação ali com cura de alguma forma, né? Talvez, bom, a gente Então, pode associar porque tem ali os tratamentos para câncer, por exemplo, né? As radioterapias que envolvem aí realmente elementos radioativos, enfim, outros tipos de radiação, mas a coisa da física quântica eu não enxergo, pelo menos, nenhuma correlação direta assim com cura ou com bem-estar ou algo do tipo. sim, realmente. Assim, a minha análise, né, que eu faço atualmente é justamente de que se usa um nome quântico, né, como uma coisa mística, incrível, né, e que consegue, um pouco desconhecida, e aí por conta desse desconhecimento se dá a aura de uma coisa fantástica e que resolve o problema, né, enfim. E antes também, né, se falava que era a base de tório e rádio, e era feita pelo Dr. Curie, mas ela não explicava como é que esses sais funcionavam dentro do organismo da pessoa, na pele e tudo mais, para chegar a um efeito desejado. Né? Uhum. E nessa época talvez nem se tivesse conhecimento dos poderes realmente de cura, assim, em termos de radioterapia, né? Então, Enfim, já haviam já. pesquisas, assim sobre várias coisas, né? A partir do momento em que se descobriu isso, se propôs a mexer de várias formas. Já se conhecia alguns dos problemas que o contato direto com esses elementos fornecia, né? Geravam. Uhum. E isso, né, na mão de obra barata, né? Que não conhece o produto com que trabalha, essa desinformação é muito mais fácil de não ser superada, né? Então, por Uhum. isso chega com essas ideias. E para o Legal. consumidor, né? O que se direciona para o consumidor é sempre que os produtos são uma coisa maravilhosa, né? E quanto mais caro, melhor. Claro, claro. Por mais que tenha uma bula, né? Acaba que ninguém lê a bula, ou enfim, a informação na bula está escrita de uma forma também que não é tão palatável pro público geral, né? Enfim. Bom, muito bem. Vamos abrir um pouco a palavra para a plateia. A gente tem algumas colocações, não sei bem se são perguntas. O Wagner começou ali discutindo um pouco sobre o começo da sua fala, em relação principalmente à questão das usinas, e aí ele fez alguns comentários, eu não sei se necessariamente são perguntas, e aí eu vou agora abrir a palavra para a sala, e se o Wagner eventualmente quiser falar alguma coisa, eu estou encarando aqui que são afirmações, né? Que ele fala que atualmente, na opinião dele, a energia solar é que mais se aproxima de 100%. Depois ele fala entre o desmatamento causado por uma usina hidrelétrica ou nuclear, ele fica com a nuclear. E então, para mim são duas afirmações, mas depois ele menciona, ele faz uma pergunta
Ele pergunta assim, são boatos? E aí eu não sei, eventualmente ele estava se referindo a algum slide ou alguma fala sua, mas não sei se você vai entender essa pergunta diretamente. São boatos? Do ponto de vista da psicologia da comunicação, a marca Torradia. Não sei se você entendeu. Não entendi tão bem, talvez ele consiga explicar um pouco melhor se ele não tiver saído. Mas, enfim, a marca não é um boato, né? Ela realmente ocorreu, né? Ela tinha endereço, tinha tudo que uma empresa deve ter para funcionar, né? Agora, em relação à parte psicológica que ele levantou, não tenho ideia do que ele quis dizer, então fica difícil. Se ele puder complementar a pergunta. Eu vou deixar aberto, não sei se o Wagner... A sala já está podendo interagir, se ele quiser falar ou escrever também, pode ficar à vontade, a gente volta a esse ponto depois. Bom, aí tem o Flávio, ele fez um comentário interessante, o Flávio Japiaçu, e ele comentou que vai ver esse Torradia falava que era radioativo, mas não era, propaganda enganosa. Você tem Sim, alguma informação sobre isso? existem alguns relatos de pessoas indignadas porque não, de acordo com elas, não havia elementos radioativos dentro desses produtos, né? E aí não dá para saber se é bom ser lesado ou se é ruim ser lesado, né? Assim, de um ponto de vista anacrônico de uma leitura de hoje em dia sobre esses episódios, mas existem sim acusações de charlatanismo, não só em relação a uma fala ou outra, a uma empresa ou outra, mas em geral em relação a esses produtos. Entendi. Bom, aí depois disso, aí o Leandro faz um comentário também interessante, que se bem que não teve relato de envenenamento, né? Quer dizer, se de fato tivesse produto radioativo ou elementos radioativos ali, eventualmente iria fazer algum mal, né? Não teve relato que tenha chegado aos meus olhos até o momento, né? Essa é as questões da torragem, né? Como ela na França, por mais que se tenha tido propagandas ao longo de outros lugares da Europa também, né? Tem em português e tudo mais, fica um pouco difícil de chegar porque lá na França existe literatura, mas o meu francês ainda está engatinhando. Então, e eu não li muitos trabalhos direcionados a ele ainda, né, a esses impactos possíveis. Mas, assim, há possibilidade de terem havido vítimas, né, mas até os meus olhos não chegou ainda. Sim. Bom, há diversas mensagens de parabenização e a Beatriz Vargas Rocha, ela comenta, Torradia é o avô da cura quântica, já fazendo um link entre essas duas coisas. Então, Bia, não faz isso não, porque esse negócio de paternalismo na ciência é muito difícil, né? Não chama uma coisa de pai e avô do outro, não, porque eu puxo a orelha, a minha orientadora também puxa, né? Os historiadores da ciência também puxam, então... e como eu falei, né, no final da apresentação, é muito difícil a gente fazer uma ponte entre dois períodos de história diferentes, né? A vida que se tinha em 1930 é muito diferente da que a gente vive hoje. Então, esse tipo de comparação ela é muito complexa de fazer. E aí, para não cair num erro, em geral eu não faço. Mas se for meme, aí a gente pode interpretar de uma forma diferente. Fazer uma árvore genealógica aí desses episódios. Exatamente. Isso é uma coisa muito criticada na história da ciência, viu? Certo, aí depois outras mensagens de parabenização, agradecimento, e o Glauco, ele coloca uma pergunta aqui. Será que a física livresca, ao estilo Ramalho, consegue promover uma educação científica tal que as pessoas compreendam essas falsas correlações científicas? Bom, eu a princípio diria que não, né? A partir do momento em que a gente se propõe, né, a discutir e analisar só aquelas coisas ali, aqueles exercícios prontos, enfim, uma física linear, né, e pouco, digamos, eu diria até pouco rica, né, mas não sei nem se eu posso falar sobre isso, né, mas de fato assim, como sou eu que estou falando hoje, eu posso falar.
uma física empobrecida, né, nesse tipo de contextualização, eu acho que é uma coisa muito difícil, né, mas a partir do momento em que a gente, né, faz o que vocês fazem aí no Cefet, né, tentar formar professores, né, que tenham a capacidade de buscar informações de outros âmbitos, né, de outras áreas de pesquisa, eu acho que a gente diminui um pouco desse obstáculo aí, né? Mas é uma coisa bem difícil de se fazer. Mas É uma mensagem importante, principalmente para o nosso público, né, onde a maioria é professor ou vai se tornar professor um dia, de que o trabalho que a gente faz em sala de aula, né, e aí digo a gente já nos colocando, enfim, e também colocando a responsabilidade sobre nós, o trabalho que a gente faz em sala de aula vai influenciar e vai ditar como essa pessoa vai enxergar o mundo e enxergar principalmente essas colocações, né, que a sociedade, a mídia, o marketing, a publicidade vão colocar sobre ela e como ela vai ser crítica ou não a respeito disso, né? Então, muito além de só ensinar fórmula, cinemática, mudança de escala termométrica, é tentar ensinar e passar um pouco disso que você falou, o fundamento da informação, a discussão um pouco mais aprofundada, não a respeito só do critério técnico, mas também do critério desse que você mencionou, ser interno e externo da ciência, né? Aspectos sociais, aspectos tecnológicos, aspectos ambientais e por aí vai, né? sim, eu acho que o momento que a gente vive, né, de conexão muito rápida e muito extensa em relação a várias esferas da nossa vida, né, ela não vai mais permitir muito a gente ficar na caixinha, né, isso eu falo, assim, é o meu senso, né, é o que eu vejo, né, a minha opinião mesmo, tem um embasamento todo aqui de pesquisas lidas, enfim, mas que manter essa carga, né, da física, né, da história, da geografia, né, realmente isso é uma coisa ramalhesca de 1960, 1970, né, de manuais mesmo dessas ciências aí aplicadas. Então, acho que a tendência é a gente ter sempre, a gente dar mais importância para esses estudos que utilizam vários conhecimentos e consegue transitar por eles de forma fluida, né? Uhum. Bom, continuando aqui, o próprio Wagner diz que já foi respondida Uhum. a pergunta dele. Aí a gente tem outras mensagens. A Marcília também que foi mencionada aqui, dando um abraço. Lucas Lima. Olá, Karel, boa noite. Primeiramente, parabéns pela palestra e pela pesquisa. Em fazendo uma analogia com os produtos radioativos, no Brasil temos areias de Guarapari e suas propriedades terapêuticas. Você já realizou alguma pesquisa sobre? Não, não sobre essas areias não, mas tem algumas fontes termais, né? Acho que em Goiás, eu acho, se eu não me engano, tem, que se diz que também elas têm propriedades terapêuticas, né? Mas se realmente elas têm ou não, realmente eu não me falha a pesquisa ainda, né? Mas realmente essas coisas realmente existem e Aham. fica a dúvida. Inclusive, né, mencionando um pouco sobre esse assunto, essas areias do Espírito Santo, né, elas têm, eu não sei, eu acho que é tório também, né? Eu acho que é tório que tem no litoral brasileiro, principalmente aqui no Sudeste. E inclusive tem muitas construções, né? A areia é usada nas construções, que se você usar ali um contador Geiger-Miller, né, que mede a quantidade de, enfim, partículas que são emitidas, você consegue detectar alguma coisa, né? Não que seja perigoso ficar perto das Uhum. paredes, mas é claro que dentro de um, talvez, eu não sei exatamente os valores, mas dentro de valores seguros, eu imagino, né? Mas já foi constatado que algumas construções emitem aí, né, radioatividade, partículas radioativas. Bom, depois tem Pedro Forgani, o Pedro, um abraço, Pedro. Karel, você comentou que utilizou a análise do discurso a seu favor. Você pode falar um pouco de como ela te auxiliou?
Primeiramente, um coração aí para o Pedro, né, que é um querido. Então, Pedro, como ela me auxiliou, enfim, eu fiz uma disciplina na pós-graduação, né, lá na Faculdade de Educação da USP, justamente sobre análise do discurso e ensino, em que a gente falava sobre um pouco dos filósofos, né, dos filósofos linguistas, né, que trabalham com isso, né. E aí a gente justamente vê como eles veem, traz um pouco, né, e aí a partir dessa concepção de que as coisas que são escritas, né, ou faladas por mim agora, já foram ditas em algum momento, né, o jargão do todo dito é um já dito, né, a gente tenta contextualizar as falas, né, e aí no caso o slogan, no caso ali que eu falei, de uma forma que faça sentido dentro daquele contexto, né, e aí a gente busca uma forma de entender por que aquela pessoa usou aquelas palavras naquele contexto e com o objetivo final. Então, essa é uma das formas que eu usei, né, que me auxiliou na análise dessas imagens. Mas, assim, é uma coisa ainda bastante complicada, porque tem muitos linguistas, né, tem muitas escolas, enfim, são metodologias diferentes que se usam para fazer esse tipo de análise. Bom, muito bem. Pessoal, eu estou lendo as perguntas e o Carel está respondendo. Se eventualmente alguém que fez a pergunta quiser interagir, pode ficar à vontade, tá? O microfone está aberto aí, é só pedir a voz. Bom, dando continuidade aqui, Tiago Vieira de Oliveira. Carel, existe algum livro ou um artigo que te marcou nesse tema de natureza da ciência que você poderia indicar? É o Titi, né? Eu não sei o sobrenome dele, talvez seja. É o Sim, Titi. sim. Então, Titi, saudade de você, meu querido. Enfim, tem alguns. Obrigado pela pergunta, porque me abre a possibilidade de pedir desculpa para o Daniel, porque ele pediu algumas referências, né, antes de fazer a apresentação para a audiência, né? E aí eu fiquei de mandar, não mandei, porque eu queria deixar um pouco de surpresa a respeito desses episódios que não são tão famosos assim. E aí eu prometo que depois que terminar essa apresentação, né, essa chamada, eu mando e aí adiciono sobre a natureza da ciência também. Tá bem? Então, mando sim. Ótimo, obrigado. Na verdade, até me lembrou que eu vou comentar com o pessoal. Eu estou devendo para o pessoal o vídeo ainda do seminário do Ricardo. Eu estou gravando a tela aqui no seu, deu algumas pausas, mas enfim, eu acho que eu estou com o vídeo completo. Também, assim que eu tiver um tempinho de editar, eu vou colocar no meu canal do YouTube. E essas referências que eu vou do Ricardo e suas, eu vou também tentar colocar na página. Vou tentar abrir um espaço lá na página para, enfim, leituras e outras informações. Bom, chegamos ao final aqui da lista, né, de perguntas e dúvidas. Bom, a Soraya acabou de escrever aqui. Carel, parabéns. Temos visto que corpos subalternizados têm sofrido diferentes formas de violência. Atualmente, o discurso genocida que faz irrelevante mortes de idosos pobres está posto, por exemplo. Você fez alguma relação com o fato de que as pessoas foco das propagandas e as pessoas contaminadas fossem mulheres? Obrigado pela pergunta, Soraya. Boa pergunta. A princípio, Soraya, não tem uma relação vista por mim diretamente, né? Em geral, os cosméticos, né, principalmente naquela época, eram direcionados para as mulheres também. Mas o mercado desses produtos, né, não era diretamente ligado às mulheres só, né? Por exemplo, uma vasta gama de produtos com radioatividade incluída foram lançados nesse período. Por exemplo, pasta de dente já está aí, né? Mas manteiga, chocolate e, enfim, água para você beber, água para fazer compressa em ferimento, tudo isso com radioatividade incluída. Para os homens, diretamente, foi lançado, né, tem o anúncio, né, de um supositório, né, que deveria, que se usado por 15 dias, curaria impotência sexual.
né? Então, assim, realmente, só ler aqui de novo. Então, não tem diretamente uma relação entre essas, não. Em relação às mulheres que foram contaminadas no anúncio na questão das meninas do rádio, realmente eu acho que era por conta de serem uma mão de obra muito mais barata do que a masculina, né? E aí, por isso, elas, infelizmente, sofreram isso, né? Agora, o foco das propagandas é em relação justamente a essa empresa, não necessariamente a todos todos os produtos lançados nessa época. Não sei se respondi. Ela está digitando, beleza. Satisfeita com a resposta. Bom, Karel, eu vou agradecer então enormemente a sua apresentação, a sua disponibilidade de estar conosco aqui essa noite. Eu esqueci de mencionar, mas eu acredito que a maior parte da plateia já lhe conheça e que também você foi professor no Cefet, né? Não foi só o nosso aluno, mas acho que 2018, 2019, foi isso? Não, abril de 2017 até abril de 2019. Beleza. Então, foi professor lá no nosso campus e com muito orgulho. Então, a gente foi colega de trabalho, que foi muito bom. Espero que para você também e para nós com certeza foi. Então, Karel, eu vou lhe agradecer, eu vou dar os recados finais. Se tiver alguma coisa para falar para finalizar aí, depois eu vou finalizar a sessão falando alguns recados finais. Tá, joia. Eu gostaria só de agradecer de novo, né, o convite, né, seu e da Marcília, né, agradecer a quem, né, as pessoas que divulgaram, né, nos seus Instagrams, nos seus Facebooks e tudo mais. Foi uma coisa muito importante e, assim, o Cefet tem uma marca muito especial, né, porque me formou professor, né, me deu experiência como professor no ensino superior, né, na formação de professores, e sempre que tiver chamado de vocês aí, eu vou fazer o máximo possível para conseguir atender. Então, é sempre um prazer falar com vocês e é uma saudade muito grande passar em frente lá ao prédio e saber que eu trabalhei com vocês ali um tempo e estudei outro. Muito bom, muito obrigado, viu, Karel? Esteja sempre conosco e conte sempre conosco se precisar. E é isso. Valeu, até a próxima, viu? Obrigado. Joia, até mais. Pessoal, eu estou divulgando já o nosso próximo encontro, quarta-feira da semana que vem, dia 3 de junho, às 19 horas, com 4 apresentadores. Nós vamos fazer uma espécie de mesa redonda onde o título é Relatos sobre a Escola, as práticas profissionais cotidianas. Então, a ideia é discutir a prática de sala de aula e, para isso, nós vamos ter nossos ex-alunos também com muito orgulho. Alguns deles estão presentes aqui hoje, agradeço a presença e agradeço também já de antemão a disponibilidade de falar conosco na semana que vem. A Marcele, o Fábio, o Ricardo e o Wesley. Então, a partir de amanhã, a gente vai passar a fazer divulgação desse evento. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi que muitas pessoas já colocaram ali o e-mail. Eu vou fazer de tudo para que a gente consiga gerar os certificados. E peço também a ajuda de vocês na divulgação. Se vocês conhecerem aí professores que atuem na educação básica, na educação superior, e tiverem interesse, enfim, em divulgar o nosso projeto, não só para dessa próxima vez, né, que está mais relacionado à vida do professor, mas para os próximos seminários a gente agradece. E lembrando que na página de internet do projeto também já temos a divulgação dos próximos palestrantes e temas. Bom, aqui então eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a presença de todos, dos colegas da apresentação, dos colegas que estão ajudando na coordenação desse projeto, o professor Glauco, a professora Marcília, a professora Elizabeth, a professora Soraya, professor Felipe Mondaini e a aluna Esther. Então é isso, muito obrigado a todos e até a próxima, viu? Obrigado pela presença. Tchau, tchau.